Muito bem, vamos iniciar nesta aula os exercícios relativos ao importantíssimo título crédito tributário. Ok? Exercícios que vão mostrar como esse título é exigido em prova e é muito exigido. Em torno de 30% das questões de provas de direito tributário, e essa estatística eu venho fazendo nos últimos 20 anos, em torno de 30% dizem respeito a esse título crédito tributário. Legal? Então vamos lá. Sobre o lançamento tributário, ou seja, vamos colocar aqui no início, legal, sobre o lançamento tributário, procedimento administrativo tendente a verificar, entre outras coisas, a ocorrência do faturador da obrigação correspondente e determinar a matéria tributável, pode afirmar-se que... Então, ele quer, na verdade, a opção correta a respeito do crédito tributário. Vamos lá. Opção A. A sua revisão pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Voltando para mim. Ora, minha gente, o artigo 149, parágrafo único do CTN, o artigo 149 é aquele que traz o lançamento direto, de ofício ou ex ofício. E traz esse lançamento direto em são 9 incisos do artigo 149, mas a gente pode resumir em 2 circunstâncias. Quando a lei assim determinar, o caso do IPTU, do IPVA, ou quando houver um erro a ser corrigido, de acordo com os incisos 2º a 9º. Mas o parágrafo único determina que a revisão desse lançamento só pode ser efetuado enquanto não extinto o direito à fazenda pública, enquanto não tiver havido a decadência. Portanto, a fazenda pública tem um quinquênio, 5 anos, para efetuar o lançamento. Dentro desses 5 anos, ela pode corrigir quantas vezes quiser. Então, lançou, pode continuar corrigindo dentro desses 5 anos. Passado o período de 5 anos, já não pode mais corrigir. De acordo com o artigo 149, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então, voltando lá para a nossa opção, esta opção A, ela, na verdade, está correta, uma vez que a sua revisão só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito à fazenda pública, de acordo com o artigo 149, parágrafo único do nosso Código Tributário Nacional. Mas vamos ver as opções outras para identificarmos os erros. Vamos ver a opção B. O CTN não admite hipótese em que a legislação a ele aplicável seja aquela vigente à época em que for efetuado. Voltando para mim. Ora, minha gente, a regra do artigo 144 do CTN determina que aplica-se ao lançamento a legislação vigente na data da ocorrência do faturador e não do lançamento. No entanto, o parágrafo 1º do artigo 144 traz exceções. Situações nas quais aplicar-se-á ao lançamento uma legislação posterior à data da ocorrência do faturador, mas vigente na época do lançamento. Que circunstâncias são essas? Quando essa nova legislação, ela criar novos critérios de apuração ou processo de fiscalização. Quando essa legislação ampliar os poderes de investigação das autoridades administrativas. Quando essa legislação outorgar ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto se atribuir responsabilidade a terceiros. Então, dentro dessas circunstâncias, aplicar-se-á ao lançamento uma legislação que não existia na época do faturador. Por exemplo, permanência fiscal. É um processo de fiscalização. Existem fortes indícios que um restaurante declara um movimento muito menor do que o que ele efetivamente tem. Maravilha.
coloque-se lá 1, 2 ou 3 fiscais, desde a hora que abre até a hora que fecha, permanência fiscal. E o fiscal vai verificar o movimento real do restaurante e autuar, cobrar um imposto que deixou de ser pago em épocas anteriores que o restaurante declarava um valor menor. Ora, eu estou aplicando ao lançamento esse sistema novo de permanência fiscal que não existia na época do fato gerador, mas está no parágrafo 1º do artigo 144, ou seja, criando novos processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades. Eu posso aplicar. Então, são as legislações que facilitam a arrecadação e fiscalização. Somente naquele aspecto que facilitar a arrecadação e a fiscalização. São chamadas legislações instrumentais. Ou seja, são instrumentos da fiscalização. Estas legislações, embora não existentes na época do fato gerador, existentes no lançamento, poderão ser aplicadas de acordo com o parágrafo 1º. Portanto, quando criar novos critérios de apuração ao processo de fiscalização, ampliar os poderes de investigação e outorgar ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, nesse último caso, de atribuir responsabilidade a terceiros. Certo? Então, essa opção está incorreta. Vamos adiante. Está incorreta a opção B, na verdade, na medida em que ele determina que não admite hipótese em que a legislação ele aplicável seja aquela vigente na época em que foi efetuado o próprio lançamento. Admite nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 144. Vamos ver o erro da opção C. Só pode ser alterado por impugnação do sujeito passivo. Voltando para mim. O artigo 145 do Código Tributário Nacional determina que existem 3 formas de alterar o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. A impugnação do sujeito passivo, o recurso de ofício nos termos do processo administrativo de cada ente da federação e a iniciativa de ofício nos termos do artigo 149 do CTN, que já sabemos, em função da primeira afirmativa, que só pode ser feita essa correção antes de extinto o direito à fazenda pública, antes de ter transcorrido 5 anos do prazo decadencial. Então, não é apenas uma hipótese, são 3 hipóteses de alteração de um lançamento. Impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade. Ok? Vamos adiante. Então está errada a letra C. Na letra D, vamos verificar o erro, qual seria... Opa, volta aqui para mim, que eu separei o D ali, por favor. Vou dar Isso, obrigado. Na letra D, se o cálculo do tributo tiver por base valor dos bens ou direitos e estes não forem corretamente informados pelo sujeito passivo, a autoridade que efetuar o lançamento arbitrará esses valores, não podendo mais o sujeito passivo contraditá-los. Ora, volta para mim, minha gente, o que é isso? O que é isso? Um direito constitucionalmente garantido, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. São assegurados a todos os litigantes em processo administrativo e judicial ampla defesa, com os meios inerentes. Então não há que se proibir. Lógico, vai ser multado, vai ser criado, cobrado o tributo, penalidade, seja lá o que for, mas tem que ser dado contraditório ao sujeito passivo. Evidente que sim. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, direito assegurado aos litigantes em processo administrativo ou judicial. Certo? Vamos adiante. Na letra E, trata-se de uma atividade administrativa vinculada e obrigatória, mas que pode ser postergada a critério da autoridade lançadora por razões de conveniência e oportunidade. Ora, voltando para mim, muito cuidado. Existem 2 tipos de ato administrativo. O ato discricionário, que a autoridade utiliza realmente a sua conveniência, oportunidade, e o ato vinculado, que é aquele de acordo com a lei, sem que a autoridade possa utilizar desses instrumentos. Já sabemos pela definição de tributo do artigo 3º que o tributo é toda prestação pecuniária cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. E o parágrafo único do artigo 142 do CTN, no qual se baseou
o examinador, para colocar esse erro na afirmativa E, determina que o lançamento é ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade. Então, minha gente, está errada a opção E. Legal? Muito bem. Agora, vamos para a nossa segunda questão. A opção certa, A, portanto, da primeira questão. Vamos lá. Segunda questão, o Vitor vai colocar lá no início da questão para nós, para que a gente já possa olhar com calma. Vamos lá. A segunda questão, que é a questão número 88, a ação do nosso material, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data de sua constituição definitiva. Correto? Artigo 174 do CTN. O prazo prescricional se interrompe em determinadas hipóteses, elencadas pelo Código Tributário Nacional. De fato, o artigo 174, parágrafo único, trata dessas hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Assinale abaixo a opção que contenha hipótese de interrupção de prescrição. Ora, antes de olharmos as respostas, vamos voltar para mim, por favor. Muito cuidado. Quais são as hipóteses que interrompem o prazo prescricional? São 4 hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 174 do CTN. Artigo 174, parágrafo único do CTN. Quais são as 4 hipóteses? Então vamos lá. Primeira hipótese é o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Cuidado! Cuidado! Não é a citação do devedor, é o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Isto é o que interrompe o prazo prescricional de acordo com o inciso 1º do parágrafo único do artigo 174. Depois, vem qualquer ato judicial que coloque em mora o devedor, uma decisão judicial de que ele deve. Depois, qualquer ato, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento da dívida. Por exemplo, um pedido de parcelamento. O contribuinte chegou na Fazenda Pública, pediu o parcelamento da dívida, ele está reconhecendo a dívida. Interrompe o prazo prescricional. O protesto judicial também interrompe o prazo prescricional. Então, protesto judicial, despacho do juiz ordenando a citação e execução fiscal, qualquer ato judicial que coloque em mora o devedor e qualquer ato, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento da dívida pelo devedor. Cuidado que o tarado examinador adora trocar esses 2 detalhes. O ato que coloque em mora o devedor tem que ser judicial. O que importa em reconhecimento da dívida é que pode ser extrajudicial, como é o pedido de parcelamento. Legal? Então vamos agora para as nossas opções da questão. Vamos lá. Na opção A, protesto judicial, está correto, ato inequívoco que importe reconhecimento de débito pelo devedor, correto, e citação válida em execução fiscal, não. É o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Olha o detalhezinho do tarado do examinador. Vamos para a letra B de bola. Qualquer ato judicial ou extrajudicial que constitua em mora o devedor, não, minha gente. Olha o errinho aqui, ó. A palavra extrajudicial. Tem que ser ato judicial. Aí sim, qualquer ato judicial que constitui em mora o devedor. Extrajudicial é aquele que reconhece a dívida. Na letra C, despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, correto. Qualquer ato judicial ou extrajudicial que constitui em mora o devedor, não, tem que ser judicial. Na letra D, citação, aqui está, na citação feita validamente em execução fiscal, não, é no despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. E na letra E, vamos lá, que tem que ser a nossa resposta. Despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, correto.
ato inequívoco que importe reconhecimento do débito pelo devedor, esse exatamente pode ser até extrajudicial, e o protesto judicial. Correto, de acordo com o parágrafo único do artigo 174 do nosso Código Tributário Nacional. Voltando para mim, certo? Então, essas são as primeiras questões sobre crédito tributário, e na próxima aula continuamos os nossos exercícios sobre crédito tributário. Até lá.